Olá, queridos irmãos, queridas irmãs que têm nos acompanhado no nosso grupo de estudos da fé católica, Jesus Bom Pastor. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria esteja com cada um de vocês, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre todos os seus queridos, amém? E hoje nós vamos falar um pouco sobre Pentecostes, né? O que nós celebramos na solenidade de Pentecostes? Eu te convido nesse momento a abrir a Sagrada Escritura, no livro do Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 1. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Achavam-se então em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Ouvindo aquele ruído, reuniu-se muita gente e maravilhava-se de que cada um os podia ouvir na sua própria língua. Profundamente impressionados, manifestavam a sua admiração. Não são porventura galileus todos estes que falam? Como então todos nós os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua? Então a gente observa aqui a narração, segundo o Atos dos Apóstolos, de Pentecostes, né? Qual é o conceito de Pentecostes? Pentecostes é uma solenidade cristã, onde nós celebramos a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos e Maria reunidos no cenáculo. E aconteceu 50 dias após a Páscoa, né, após a ressurreição de Jesus. E neste ano de 2021 será comemorado no dia 23 de maio. E qual o contexto, né? O que estava acontecendo antes, durante e depois desse dia de Pentecostes aqui anunciado na Sagrada Escritura? A gente precisa compreender que Pentecostes era uma importante festa judaica, que já existia há mais de 1000 anos na Sagrada Escritura e é nos relatada ali no Antigo Testamento. E tem um significado, essa festa de Pentecostes do Antigo Testamento tem um significado diferente de Pentecostes no Novo Testamento. Ela era então uma festa que ela é celebrada 50 dias, né, ou seja, 7 semanas após a Páscoa judaica, né, a Páscoa judaica que comemorava então a libertação do povo de Deus, que era escravizado no Egito. E essa festa de Pentecostes era para recordar a aliança que foi feita com Deus, com o seu povo no Monte Sinai, onde ali foi promulgada a lei, né, através dos 10 mandamentos dados a Moisés, e também para agradecer a colheita dos frutos da terra, ou seja, a bênção que Deus dava sobre o alimento para que aquele povo pudesse se alimentar. E acontece que depois da morte e ressurreição de Jesus, na Páscoa cristã, Jesus vai ficar então durante 40 dias, ele fica aparecendo para os seus apóstolos, com o objetivo de testificar, né, de falar que a ressurreição era verdadeira e também de ensinar para aquelas pessoas sobre o reino de Deus. Então, depois desses 40 dias que Jesus ficou aparecendo para os seus apóstolos, Jesus então sobe aos céus, mas ele promete àqueles discípulos que enviaria o Espírito Santo sobre eles. O Paráclito, o Consolador, aquele que permaneceria, que daria testemunho de Jesus para aquelas pessoas. E Jesus também pede a eles que eles pudessem permanecer reunidos em Jerusalém. Então, durante 9 dias, eles ficaram então juntos em oração no cenáculo, né? E no 10º dia, então, o Espírito Santo desce sobre eles, cumprindo assim a promessa que havia sido feita por Jesus. Então a gente observa na Sagrada Escritura, esse é o primeiro relato de uma novena, né? Por que a gente hoje celebra as novenas? Tem tantas novenas diferentes,
novena de São Miguel Arcanjo, tantas outras, porque baseado nessa leitura, porque durante 9 dias eles ficaram em oração, então no 10º dia desce sobre eles o Espírito Santo de Deus. Então a gente observa que antes de Pentecoste, o Espírito Santo agia nas pessoas conforme a missão que era confiada por Deus a elas. Então ele permanecia, o Espírito Santo permanecia enquanto durava a missão. E a partir de Pentecostes, o Espírito Santo então vai permanecer definitivamente com todos nós. E quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade Santa. É um único Deus que é dividido em 3 pessoas: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é Deus conosco. É o Deus que está conosco, aquele que permanece, que nós recebemos de Jesus e permanece com cada um de nós batizados. E eu gostaria também de partilhar sobre alguns pontos importantes dessa leitura bíblica de novo. Então a gente observa que ela é uma narrativa clássica, Por quê? É uma narrativa clássica segundo os moldes do Antigo Testamento, porque aqui são usados os mesmos recursos que eram usados no Antigo Testamento para mostrar-nos o poder de Deus através de sinais, através de imagens, coisas visíveis, como são relatados aqui o vento, o fogo, as novas línguas. Então a gente observa aqui no primeiro versículo, chegado o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Então a gente observa que o cristianismo nasceu então dentro da realidade judaica. Então só depois do ano 70 já da nossa era cristã é que houve uma separação do judaísmo. Então, sendo assim, Jerusalém, enquanto cidade sagrada, ela estava lotada, nessa época aqui desse relato, estava lotada de judeus de várias regiões diferentes, que estavam ali para quê? Para celebrar o Pentecostes da Antiga Aliança, que eu já falei anteriormente, qual o significado, aquele que era celebrado no Antigo Testamento. Enquanto isso, os apóstolos e Maria permaneciam reunidos em Jerusalém, demonstrando então a unidade, a necessidade dessa unidade entre eles e também de obediência, porque foi um pedido de Jesus feito a eles. E nos versículos seguintes da Sagrada Escritura, são narrados então os sinais visíveis de Pentecostes, como eu falei antes, o fogo, o vento, as línguas diversas que são faladas por aqueles apóstolos. Então a gente vai observar na leitura que os discípulos estavam com medo, por isso que eles permaneciam reunidos nos cenáculos. E ali naquele instante eles estavam com as portas, com as janelas fechadas, enquanto lá fora havia uma importante comemoração de uma festa judaica, enquanto a cidade estava lotada de judeus para comemorar o Pentecostes do Antigo Testamento. E mesmo nessa situação ali, trancados, com medo, um vento entrou naquele lugar. Um vento impetuoso, um vento vindo do céu, e que provocou um ruído e encheu toda aquela casa. E o que o vento nos lembra? O vento nos lembra a vida. Nos lembra o sopro de Deus na criação do homem, quando a gente vê na narrativa de Gênesis, que Deus criou o homem do pó e lhe soprou a narina, e aí então ele teve vida. Então o vento é isso, essa vida, essa ação de Deus. E a palavra hebraica que define vento, ela também é usada para definir espírito, o ruá de Deus, o espírito, o vento que vem de Deus. Nos versículos seguintes aparece então um fogo. E lá está narrado que apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo que repartiram e pousaram sobre eles. E o que é o fogo? O fogo é o símbolo da presença de Deus. Um exemplo que nós temos muito claro é na leitura do Antigo Testamento, quando quando Deus aparece para Moisés na sarça ardente, aquele fogo que não se consome. Então é a presença de Deus. E o fogo tem diversas funções. O fogo ilumina, o fogo purifica, o fogo retira as impurezas. A gente observa que o ouro, por exemplo, é um metal precioso, precisa passar pelo fogo para tirar todas as suas impurezas.
O fogo é responsável por nos aquecer também, e no sentido espiritual, por aquecer os nossos corações, muitas vezes frios, muitas vezes distantes do Senhor. Em seguida, na narrativa bíblica, fala então que eles ficam cheios do Espírito Santo. E ao ficar cheios do Espírito Santo, eles começam então a falar em outras línguas. E a maioria daquelas pessoas, a gente precisa entender que eles tinham pouco estudo, eles não sabiam outros idiomas. Então, a partir dessa experiência com o Espírito Santo, eles começam então a falar em várias línguas, para as pessoas de outras nações, para demonstrar o quê? Que o Evangelho é universal, ou seja, que o anúncio do Evangelho, a proclamação da palavra de Deus, a proclamação dos feitos de Jesus, da concretização da promessa de Deus em Jesus, deveria ser feita a todas as nações. Não era mais só o povo judaico, o povo escolhido, não. A abertura estava a todos aqueles que escutassem, e tivessem fé, acreditassem naquela palavra. A palavra era para todos, deveria ser anunciada a todas as nações. E na narrativa bíblica fala que os judeus que estavam ali perto, eram judeus que eram vindos de diversos lugares, diversas partes, e com diferentes línguas. Eles se maravilharam. Por quê? Porque cada um ouviu falar na sua própria língua, esse anúncio de Jesus. E tiveram então essa oportunidade de receber o Evangelho. E é importante, gente, deixar claro que pela ação do Espírito Santo, aqueles apóstolos falavam línguas conhecidas, o que é diferente do dom de línguas, onde se falam línguas desconhecidas. Então, as línguas ali faladas eram línguas que haviam naquele tempo e que era para mostrar essa universalidade, que o Evangelho deveria ser anunciado a todos. E através, então, da vinda do Espírito Santo, os discípulos foram transformados. Eles passaram, então, de pessoas medrosas para pessoas que seriam anunciadores do Evangelho. A gente observa em seguida dessa leitura, São Pedro, logo em seguida, ele abriu as portas do lugar onde eles estavam e anunciou Jesus para os judeus que estavam ali presentes. E conta-se, ao final desse anúncio, desse querigma, no primeiro anúncio, que é o anúncio da paixão, da morte, da ressurreição de Jesus, que vem para nos trazer a vida eterna, ele foi capaz, com a sua pregação, pela ação do Espírito Santo, de converter cerca de 3.000 pessoas. Então, é o Espírito Santo, foi aquele que os fez lembrar das palavras de Cristo, e principalmente de revelar às outras pessoas a mensagem de Jesus. Então, pela ação do Espírito Santo, aquelas pessoas, todos nós, eles e também para nós hoje, eles foram convencidos do seu pecado e tiveram então o coração aquecido pela palavra de Deus e se converteram. Então a gente vai observar que é em Pentecostes que começa a ação evangelizadora da igreja. Essa igreja que foi fundada por Jesus e transformada pelo Espírito Santo. E trazendo Pentecostes, trazendo essa palavra para nós, para o dia de hoje. O Espírito Santo habita em todos nós que somos batizados. Nós somos morada do Espírito Santo. Todos nós somos chamados a nos deixar guiar pelo Espírito Santo. Mas lembrando que o Espírito Santo só age naqueles que permitem. Por quê? Porque Deus não nos obriga a nada. Nós somos livres para permitir a sua ação em nós ou não. Pela ação do Espírito Santo, nós também somos chamados a anunciar Jesus com as nossas palavras, mas principalmente com as nossas vidas. Quando a gente começa a permitir que o Espírito Santo age em nós, como nós começamos a dar ouvidos ao Espírito Santo, nas nossas simples atitudes do dia a dia, ele aos poucos vai transformando a nossa forma de viver. E muitas das vezes nós vamos evangelizar mais com esse testemunho de transformação do que com as palavras que nós usaremos. O Espírito Santo, aquele que também é responsável por nos levar à unidade. Nós precisamos saber que nós somos uma só família. A família do quê? Dos filhos de Deus. É o mesmo Espírito que nos une a Cristo. É o Espírito Santo que nos faz amar a Deus. E ele também vem convencer os nossos corações
das nossas situações de pecado, de muitas das coisas que nós fazemos que entristece o coração de Deus. Lembrando, se nós somos essa morada do Espírito Santo, nós precisamos dar uma casa, né, uma morada digna, que nós possamos viver conforme a vontade de Deus, tirar de nós tudo aquilo que tem entristecido o Espírito Santo. Nós precisamos, né, preparar o ambiente para quê? Para que Ele possa agir livremente dentro de nós, para que Ele venha inspirar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas ações, né, que nós tenhamos essa sensibilidade de viver mais conforme o Espírito Santo, fazendo a vontade de Deus. E que faça parte das nossas orações diárias, essa unção renovada do Espírito Santo em nossas vidas. Que nós possamos pedir, né, que Ele venha transformar a nossa realidade, renovar em nós o amor por Deus, o amor pelos nossos irmãos, a nossa unidade enquanto filhos de Deus, a nossa obediência ao Senhor, que Ele possa vir renovar a nossa fé, a nossa coragem de anunciar o Evangelho e principalmente a nossa certeza da ressurreição. Que nós possamos viver todos os dias das nossas vidas tendo essa certeza que Deus caminha conosco, que Ele está do nosso lado e que principalmente Ele tem um lugar guardado para cada um de nós. Que nós possamos também, todos os dias das nossas vidas, rezar ao Senhor, pedindo, né, que Ele nos dê a graça de todos os dias ter esse coração desprendido, ter esse coração que dá livre acesso à ação do Espírito Santo em todos os aspectos da nossa vida. Lembrando que o Espírito Santo é essa luz de Deus que ilumina a nossa vida. Que nós tenhamos essa graça de nos sentir íntimos do Espírito Santo. O tempo todo o Espírito Santo esteja comigo, me ajude nessa situação. Que nós peçamos ao Senhor. Muitas vezes a gente não consegue a graça porque a gente não pede. Nós precisamos pedir essa ação do Espírito de Deus que mora em cada um de nós, que está dentro de nós e que quer agir efetivamente nas nossas vidas, nos transformando, né, nos tornando pessoas melhores, nos tornando pessoas conforme o coração de Deus. Amém? Que nós possamos ter um ótimo final de semana. Lembremos, Pentecostes é no dia 23, cai no domingo, mas que a gente possa viver essa celebração conscientes dessa ação, transformadora do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas e pedir que assim como em Pentecostes nós nos sintamos renovados todos os dias, encorajados a sermos cristãos autênticos. Amém? Sejamos selados em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.